Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de nós darmos uma parada no nosso dia a dia e refletir sobre o que Deus nos traz. É a palavra de Deus que nos é transmitida. Liturgia da palavra divulgada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 30 de março de 2020, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentaram. Todos os dias me oprimem os agressores. Salmo 55, versículo 2. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos do 1º ao 9, do 15 ao 17, do 19 ao 30 e do 33 ao 62. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim. E todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu, e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar, como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti. Que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera-me a morte. E se não o fizer,
também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz. Mas também os dois velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram e gritaram no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Eucias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós que estávamos num canto do pomar vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós. E abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada à morte quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer inocente o justo. Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, diz-me a sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso
O anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te no meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós? Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou, também tu mentiste com perfeição contra tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 23, versículos do 1º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º e 6º, refrão 4º A. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repetindo, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do meu inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repitamos, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos do 1º ao 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Ezequiel 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu?
Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiram em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ninguém te condenou? É o título da liturgia comentada do Santini. João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Apanhada em flagrante adultério, uma jovem noiva, se já fosse mulher casada, seria condenada à forca conforme o Cifrei 361 dos rabinos. Ela é arrastada aos pés de Jesus por um grupo de escribas e fariseus que pretendem puni-la com a lapidação, conforme previsto na lei mosaica. Era uma frágil pomba cercada de falcões sanguinários. Todos apontam para ela o dedo indicador da mão direita com um gesto de acusação. Ela deve pagar o pecado com a morte. Na verdade, afirma João, tratava-se de um pretexto para deixar Jesus em má situação. Então, o interesse ali era deixar Jesus em má situação. Era como se dissessem: vamos ver como sai dessa o tal Rabi da Galileia, que tanto fala em misericórdia. Se concorda com o apedrejamento, desmente tudo que já ensinou. Se posiciona a favor da adúltera, podemos acusá-lo de rejeitar a lei. Assim, depois de citar os preceitos que mandavam apedrejar a infratora, conforme está em Levítico 20, capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio 22 e versículo 23, espremem Jesus contra a parede. E tu, que dizes? Mas eles mentiam, de certa forma, pois a lei mandava aplicar a dura pena não somente contra a mulher, mas também contra o parceiro de adultério. E Jesus se cala, se inclina e começa a escrever com o mesmo dedo da mão direita na areia fina do pátio do templo. Ali era exatamente a terra de Moriá, onde Isaac tinha sido poupado da morte, conforme está em Gênesis 22. Não era lugar de condenação. E o contraste é ainda mais agudo quando se leva em conta que a lei invocada pelos acusadores havia sido gravada na pedra do Sinai, de modo indelével, e transmitida a Moisés nos ásperos tempos da velha aliança. Desta vez, em clima da nova e eterna aliança, é sobre a areia fina que Jesus escreve. Areia que um leve sopro de vento desmancha, apagando os crimes e os castigos. Areias de misericórdia. Como os acusadores insistem, Jesus, ainda inclinado, manda que a primeira pedra seja atirada por alguém que esteja sem pecado. Depois de rápido exame de consciência, a começar pelos mais velhos, eles se vão retirando um a um, deixando a sós Jesus e a pecadora. O mestre estende o dedo indicador para ela e pergunta: ninguém te condenou? Ela murmura: ninguém. E só ela ouviu a sentença de Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar.
Aquele que detesta o pecado sempre terá reservas de amor pelos pecadores, pois Deus é amor. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 23. Olha, este vídeo pode ser divulgado livremente. Eu sou o repórter Paulo Maciel, sou também animador litúrgico e agente da Pastoral da Sobriedade, e gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog Repórter Paulo Maciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Agora, o texto que eu vou ler é do Santo do Dia, escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. 30 de março, meus irmãos e irmãs, é dia de São João Clímaco. No século IV, depois das perseguições romanas, vários mosteiros rudimentares foram construídos no Monte Sinai. Neste local, os monges que se entregavam à vida de oração e contemplação, se entregavam à vida de oração e contemplação. Esses mosteiros tornaram-se famosos pela hospitalidade para com os peregrinos, pelas bibliotecas que continham manuscritos preciosos, e foi nesse ambiente que viveu e atuou o maior dos monges do Monte Sinai, São João Clímaco. João morreu, aliás, vamos falar primeiro do nascimento. Ele nasceu na Síria por volta do ano 579, de grande inteligência, formação literária e religiosa, ainda muito jovem. Aos 16 anos, optou pelo deserto e viajou para o Monte Sinai, tornando-se discípulo em um dos mais renomados mosteiros. Isso aconteceu depois de renunciar à fortuna da família e a uma posição social promissora. Preferiu um cotidiano feito de oração, jejum continuado, trabalho duro e estudos profundos. Só descia ao vale para recolher frutas e raízes. São João Clímaco decidiu nunca mais comer carne, fosse ela vermelha ou branca. Também passou a sair de sua cela apenas para participar da Eucaristia aos domingos. Sua fama se espalhou e muitos peregrinos iam procurá-lo para aprender com seus ensinamentos e conselhos. Inicialmente eram apenas os que desejavam seguir a vida monástica, ser monges também. Depois eram os fiéis que queriam uma bênção do monge. Ele já era visto como santo. Já era tido em vida como santo. Aos 60 anos, João Clímaco foi eleito por unanimidade abade geral de todos os eremitas da Serra do Monte Sinai. Nesse período ele escreveu muito, e o que dele se conserva até hoje é um livro chamado Escada do Paraíso. Seu sobrenome, Clímaco, clímax, em grego significa aquele da escada. Clímaco, então, vem do grego clímax, em grego significa aquele da escada, traduzindo para o português. E foi-lhe dado em homenagem ao livro que escreveu. No livro, ele estabeleceu 30 degraus necessários para alcançar a perfeição da vida. João Clímaco morreu no dia 30 de março de 649, amado e venerado por todos os cristãos do mundo oriental e ocidental, sendo celebrado por todos. Vamos à reflexão. As raízes primitivas da tradição contemplativa são, sem dúvida, os evangelhos e a vida de oração de Jesus, que buscava frequentemente o silêncio e a solidão para estar em comunhão com seu Pai. Ele falava do reino interior e ensinava a rezar ao Pai no silêncio de nosso quarto. São João Clímaco soube silenciar seu coração para ouvir a voz de Deus e nunca deixou de acolher carinhosamente todos os homens e mulheres que o procuravam para receber seus conselhos. No mundo de tanto barulho e agitação, que tal buscar momentos de silêncio para a oração diária?
Então, vamos à oração, rezemos. São João Clímaco, quantos jovens se sentem chamados a uma vida contemplativa e não têm força ou oportunidades para se integrar neste mundo de elevação espiritual. Concedei aos vocacionados serem corajosos para assumir o compromisso com Deus e com a Igreja. Só mesmo em um coração puro, sem orgulho, sem egoísmo, um coração verdadeiramente cheio de Deus, pode realizar milagres. E, se não os realizamos, é porque não somos nem puros, nem santos, segundo a vontade de Deus. Intercedei junto a Deus por mim. Amém. São João Clímaco, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar e nos julgar. Nós iremos para o paraíso eterno. É a nossa expectativa. Para isso, nos arrependamos de nossos pecados e peçamos perdão a Deus diariamente pelas nossas faltas, omissões, pelas nossas culpas. E acreditemos sempre em Jesus, que é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz.